É dia 1º de novembro de 2024. É com muita satisfação que hoje o NUFEPD, Núcleo de Estudos sobre Federalismo, Política e Desenvolvimento, está aqui recebendo professores, pesquisadores que integram um livro que foi recentemente lançado e que é intitulado Relações Intergovernamentais em Iberoamérica. É, é claro que esse livro ele tem uma série de textos, né, de diferentes pesquisadores de diferentes países que procuram, né, novamente tentar refletir sobre essa questão tão importante. Antes de passar a palavra para o nosso mediador, que é o doutor em Ciências Sociais pela PUC-Rio, Gustavo Cravo, eu queria só fazer uma breve apresentação aqui desse grupo de pesquisa, né? É o grupo de pesquisa que, né, está localizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e no Departamento de Ciências Sociais, né? Que é temos o curso de mestrado, de doutorado e também uma graduação, né? Esse grupo de pesquisa ele já funciona desde de 2019 e conta aí com a participação de estudantes da própria graduação, iniciação científica, do mestrado e do doutorado, e também alunos de pós-doutorado. A gente tem tido a satisfação aqui de publicação de livros, de dissertações de mestrado, tese de doutorado, artigos em periódicos científicos que são renomados aqui no Brasil. Enfim, há uma produção já bastante importante aí nesses últimos anos. O nosso grupo de pesquisa, ele tem 4 linhas de pesquisa, né? Federalismo e relações intergovernamentais em perspectiva comparada, e acho que essa linha de pesquisa é que permitiu que a gente hoje tivesse aqui participando desse evento, ou seja, um texto que eu, juntamente com Gustavo Cravo, escrevemos para esse livro, e é organizado pelo professor José Joaquim, lá da Universidade de Cádiz, na Espanha. E claro que essa linha de pesquisa, novamente, a gente tem sempre refletido, existe aqui outros pesquisadores que também trabalham com essa questão do federalismo, e essa, vamos dizer assim, é uma linha de pesquisa que tem bastante coisa já publicada. Há uma outra linha de pesquisa que é governança e políticas públicas, e outra que seria ideias intelectuais, ideias políticas e intelectuais. E uma quarta que estaria ligada aí à questão de economia, política e desenvolvimento. Há uma tradição, vamos dizer assim, nossa, de estar sempre promovendo eventos, né? E, claro, esses eventos vêm aqui contribuir para o diálogo com os pesquisadores, professores que participam do nosso grupo de pesquisa, mas também do programa de Ciências Sociais da PUC-Rio. Eu vou passar a palavra agora para o Gustavo Cravo, mas eu queria muito agradecer aqui a presença do professor Joel, os demais professores que aqui hoje estão presentes. Para a gente é uma satisfação muito grande, em nome não apenas do grupo de pesquisa, mas do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio. É um prazer, uma satisfação estar hoje compartilhando esse evento com vocês, tá certo? Então, passo a palavra para o Gustavo Cravo, por favor. É, Olá, muito bom dia, né, a todos e todas que nos escutam, né. Agradecer a fala do professor Ricardo, né, agradecer a presença do professor Joel, do México, dos colegas mexicanos que aqui nos assistem, né, o professor José, né, organizador do livro, não pôde estar presente, mas mandou uma saudação para a gente, né. Em algum momento a gente vai passar esse vídeo, é um vídeo curto de 2 minutos, dele saudando o evento, né? E lembrar também que
essa gravação depois vai ficar disponível no canal do YouTube do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, né? Então, quem quiser assistir depois da gravação, vai ficar por lá, tá bom? Então, eu vou, sem maiores delongas, né? Eu vou passar a palavra primeiro para o professor Joel, que ele vai se apresentar e vai apresentar. A gente combinou entre 20 e 30 minutos, e depois o mesmo tempo para o professor Ricardo. E aí depois a gente administra as perguntas que podem ir surgindo, né? Para fazer uma live que vai aí até, enfim, 1 hora da tarde, mais ou menos, né, professor Ricardo? Né? Então, professor Joel, já está preparado para a apresentação? Ya la puedo subir con todo gusto. Então, pode começar. Bien, permítame un momentito. ¿Ven ustedes mi presentación? Sim, sim, professor João. Ok, pues muy buenos días. Sumamente agradecido con la Pontificia Universidad Católica de Río. Bueno, yo también soy católico y estoy muy agradecido por la invitación al Departamento de Ciencias Sociales, a mi colega José Joaquín Fernández Ales en Cádiz, que estuvo indispuesto el día de hoy, pero con quien hemos trabajado desde hace algunos años en la revista de Relaciones Intergubernamentales. Ojalá y sea de su agrado para su lectura y también para que nos regalen en algún momento alguna escritura. Yo les estoy saludando desde el pueblo de San Mateo Ixtacalco, en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Acá son las 8 de la mañana, un poco pasado las 8, y veo con agrado una universidad muy hermosa, la Pontificia Universidad Católica de Río, PUC, que le dicen por sus iniciales, un valle lleno de vegetación, ¿sí? En una costa seguramente, ¿sí? Y veo también la sonrisa de Renita, una sonrisa franca con la que me recibe. Todavía a gusto de ser de aquella generación que recibió aquí en México al Rey Pelé, al cual yo a los 4 años vi aquella final en el Estadio Azteca y todavía la recuerdo en blanco y negro, pero con mucho gusto. El libro que hoy nos convoca, entonces, originalmente se trató de la transparencia de las relaciones intergubernamentales, ¿sí? Tenemos capítulos de todos los aquí participantes. Previamente habíamos escrito algo sobre salvaguardas federales y en este caso convocó el doctor José Joaquín Fernández Sales a que lo hiciéramos en el sentido de la transparencia de las relaciones intergubernamentales. Pues hablando un poco de ellas, de la transparencia, pues podemos establecer las categorías básicas que existen de manera general. La transparencia pasiva, que sería recibir solicitudes, que el gobierno reciba solicitudes y que las conteste oportunamente. La transparencia activa, que sería publicar principalmente en repositorios en la web la información del gobierno a través de diferentes fracciones que la ley señala, el presupuesto, la deuda, la nómina, los recursos que maneja la dependencia, los programas principalmente, las facultades. Eso en términos generales sería la transparencia activa. La transparencia focalizada es la transparencia que tiene que ver con los problemas públicos y es información un poco más fina, un poco más específica y un poco más digerible. En México, la transparencia pasiva y activa acusan en el artículo cuarto de la Constitución General, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero la transparencia focalizada no es un principio constitucional, es un principio estratégico que se maneja en algunos planes, principalmente los planes nacionales. Había que hacer énfasis que los gobiernos estatales no tienen el mismo grado de transparencia que el gobierno nacional y en todo caso pudieran tener mayor renuencia a publicar su información pública y a contestar eh, solicitudes específicas
de información pública. Entonces, hice un esfuerzo aquí por ponerlo en su idioma. Tal vez entonces, si hablo muy rápido, que es una mala costumbre que tengo, podían ustedes tal vez leer un poco mis diapositivas y de esa manera podríamos lograr una mejor comunicación. En términos generales, una colega que me honro con su amistad, Joan Poirier, pues ha dicho que las relaciones intergubernamentales son regularmente opacas. Las clasifica en formales e informales, y las formales, pese a su nombre, son igualmente opacas que las informales. Las informales, pues, serían opacas porque se basan precisamente en la amistad, en la relación, en la familia, en las cuestiones internas del partido, etcétera, etcétera. Pero estas cuestiones de las relaciones intergubernamentales son por naturaleza opacas en todos los países. Entonces tendríamos nosotros una dificultad de origen, que es que la transparencia es difícil, pero la transparencia de las relaciones intergubernamentales es aún más difícil. Ese sería un problema complejo. Ok. El capítulo que yo escribí para el libro que coordinamos con José Joaquín Fernández Sales nos habla de 5 grandes categorías de análisis y se basa principalmente en el desempeño federal contemporáneo. Primero tendríamos aquellas que tienen que ver con el consenso financiero y el consenso estratégico, ¿sí? El consenso financiero y el consenso estratégico se tratan regularmente en México en consejos intergubernamentales. Entonces tenemos el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que se reúne una vez al año en pleno y que tiene una comisión permanente que trabaja en reuniones bimestrales, ¿sí? Ese sería el funcionamiento en general. Y bueno, los consejos principales son los consejos de salud, los consejos de educación y los consejos de asistencia, haciendo énfasis en que son consejos sectoriales en los cuales participan también las unidades constitutivas. Es decir, no son completamente consejos intergubernamentales en el sentido de que hay una participación igualitaria de las unidades constitutivas y del gobierno nacional. Si México tiene 32 entidades federativas o estados, estaríamos hablando de que el Consejo debería tener 33 participantes. Esto es 32 por los estados y uno por el gobierno nacional. Los consejos sectoriales casi siempre incluyen representantes de las secretarías y una representación abreviada de las unidades constitutivas. Entonces, esa sería la primera categoría. La segunda sería las relaciones para la autonomía, es decir, interacciones que existen enfocadas a proyectos de carácter subnacional y en los cuales corresponden a iniciativas estatales netamente. La tercera sería para una auténtica codecisión, que sería publicar las actas de los consejos para que se entienda que hay un debate, hay un intercambio, una ponderación de ideas y en términos paritarios se decida sobre los cursos de acción. La que sigue sería para principios federativos, tiene que ver un poco con la cultura federal, ¿sí? E involucra a todas aquellas organizaciones ciudadanas que quieran participar en las acciones de gobierno y pudieran hacer propuesta también de manera democrática. Y finalmente serían las relaciones intergubernamentales para la innovación, que son cuestiones relativamente contemporáneas, que corresponden a políticas muy específicas. Podría citar algunos ejemplos. En México hay relaciones intergubernamentales entre el estado de Sonora y el estado de Arizona. De hecho, cumplieron 60 años de realizar reuniones. Tienen 16 comités temáticos y en función de esos 16 comités, la actividad es relativamente amplia. De los 16, 6 comités son exitosos. Uno de ellos incluso se dedica a la importación de ganado. Y bueno, pues estimamos que una vaca cruza 4 veces la frontera, ¿sí? Entre que se exporta, regresa a pastar y finalmente llega al rastro, a Hermosillo, la capital de Sonora, para ser sacrificada. Podemos hablar también que hay una política para la preservación del lobo gris mexicano que tiene que ver también con esa región,
con los estados mexicanos de Sonora y Chihuahua y los estados americanos de Arizona y Nuevo México. Yo tengo por ahí algunos textos, sería muy dichoso si ustedes me leen. Esas serían las cuatro categorías de análisis. En función de ello, tendríamos pocos avances de transparencia realmente, ¿sí? Del capítulo es un poco más extenso, pero yo únicamente me concentro en reportar los resultados, agradeciendo nuevamente la invitación que me hacen ustedes, ¿sí? El primero sería el Consejo Nacional de Evaluación Educativa, que tiene la evaluación de los programas que son intergubernamentales. Los tiene incluso en línea, ¿sí? Desde luego que la transparencia de las relaciones intergubernamentales es buscar una aguja en un pajar, porque la información es relativamente amplia a lo largo de muchos años y amplia también a lo largo de muchos programas. Los programas nacionales incluso son evaluados por académicos, así como nosotros, ¿sí? Los programas subnacionales únicamente son mencionados, los estatales y los municipales. Hay una descripción relativamente amplia de cada uno de los programas, pero no son evaluados así como son los programas nacionales. Entonces, es poco de lo que hay que presumir, pero si hay que hacerlo, podemos presumir nosotros del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social Mexicana. El segundo aspecto y el tercero tienen que ver con la pandemia, ¿sí? Primero, los subsidios que se dieron durante el contexto de la pandemia. Esos subsidios estaban en las páginas del gobierno nacional y en las páginas de los gobiernos subnacionales. En todo caso, el gobierno nacional tiene una política social muy marcada y basó su estrategia principalmente en ese tipo de programas, en una cobertura más amplia. Y los programas de los gobiernos subnacionales tienen una lógica más de rescate económico. Por ejemplo, en el estado de Campeche, pues fue popular el anticipar el subsidio por vedas de camarón, ¿sí? Para que los pescadores entonces no tuvieran que salir a pescar y estuvieran un poco participantes del distanciamiento social, ¿sí? Esos serían los subsidios. El otro sería el semáforo de la pandemia, es decir, coordinar toda la información de todas las entidades para poder ofrecer al público un panorama general sobre el estatus que guardaba la pandemia. Tristemente la información pues son gente infectada, defunciones incluso, y el estatus general que guardaba el aislamiento social, ¿sí? Y el último sería el que tal vez ya anticipé sobre relaciones exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un repositorio de convenios en los cuales los estados fronterizos del norte como fronterizos del sur han realizado convenios al norte con los Estados Unidos, al sur con Guatemala, para poder realizar políticas públicas de carácter coordinado. Entonces, la cuestión de las relaciones internacionales o la paradiplomacia de los gobiernos estatales, pues es algo que podía ser objeto de estudio en cuestión de relaciones intergubernamentales. Entonces, es poquito, son cuatro únicamente los modelos que podríamos decir que son exitosos sobre transparencia de las relaciones intergubernamentales. Y entonces hay un contraste porque la mayoría son experiencias que son experiencias de opacidad, ¿sí? La primera de ellas es que durante el gobierno de Fox, Vicente Fox, del 2000 al 2006, se publicaron diagnósticos del estado que guardan las haciendas. De 2000 a 2006, año con año se publicaron 6 diagnósticos. Del siguiente periodo, del mismo partido, pero no de la misma apertura, Felipe Calderón nada más publicó uno, ¿sí? Entonces podríamos decir que esa fue una buena costumbre del pasado que no se extiende al presente. Después tenemos las actas de la Conferencia Nacional de Gobernadores. En México hay un comité horizontal muy famoso que le llamamos por sus siglas la CONAGO. Tiene una página y tiene todas sus actas semestrales. Es como buscar una aguja en un pajar, es decir, hay que leer acta por acta
para poder encontrar lo que uno anda buscando. Sin embargo, pues es cierto modelo de apertura abrumador, ¿sí? Bastante extenso, ¿sí? Algo difícil. Los convenios que existen, o sea, en México las relaciones intergubernamentales en su gran mayoría se dan por acuerdos intergubernamentales. Todos ellos se pueden encontrar en el Diario Oficial de la Federación, revueltos entre reformas legislativas, edictos, todo lo que se publica en un diario oficial. Nuevamente el esquema de buscar una aguja en un pajar, ahí la tienen, pero si la quieren, tómense la molestia de buscarla y encontrarla si es que pueden, ¿no? Hay que utilizar entonces criterios de búsqueda, ponerle acuerdo o convenio, el nombre del estado y abrir documento por documento para poder encontrar lo que andas buscando. Generalmente en la transparencia pasiva, las actas son especulativas. Es decir, si haces una solicitud, pues te contestan de manera evasiva, ¿sí? Y si pueden, te lo niegan. O sea, si se te vencen los plazos, sorry, ¿sí? O sea, ya quedó ahí. La evasión de los gobiernos estatales es todavía mayor, ¿sí? Por algunas tesis de algunos alumnos nos hemos dado cuenta que hay estados que suben la información 2 semanas y la bajan durante el resto del bimestre. Es decir, si el bimestre tiene 8 semanas, entonces 2 semanas está activa y 6 la quitan, ¿no? Hay opacidad de los eventos intergubernamentales y finalmente no hay mucha apertura a tener una relación con las organizaciones sociales para poder publicar sus valoraciones. Es cuanto, nuevamente agradezco por mi participación, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Mucho gusto, profesor Joel. Estamos encantados com sua apresentação. E todas as pessoas que tiverem dúvidas, professor Joel, por favor, anotem, mandem no chat, que após as duas apresentações, nós vamos abrir para uma rodada de perguntas, tá? Então, sem demorar mais, eu vou passar a palavra ao professor Ricardo. Professor, contigo aí. Obrigado, Gustavo. Antes de mais nada, dizer que nesse livro, né, Relações Intergovernamentais em Iberoamérica, como eu disse, existem vários pesquisadores, professores de diferentes países que foram publicando sobre esse tema das relações intergovernamentais. Esse livro é organizado pelo professor José Joaquim Fernandes Sales, que depois vai ser exibido aqui um vídeo onde ele manda uma mensagem para esse evento, e também pelo Joel Mendonça Ruiz, que tivemos o prazer de ouvi-lo agora, tá certo? A minha apresentação, eu vou falar do federalismo, quer dizer, vou falar um pouquinho do federalismo brasileiro e das relações intergovernamentais, mas queria dizer aqui que eu e o Gustavo, neste livro, organizado pelos professores José Joaquim e Joel Mendonça, a gente publicou um texto intitulado Federalismo Cooperativo e Relações Intergovernamentais no Brasil, Aspectos Históricos e Institucionais. Então, a partir desse texto, eu procurei fazer um resumo, né, daquelas ideias, vamos dizer assim, mais relevantes no texto, e me parece também para que a gente possa aqui fazer uma troca, né? Falar um pouquinho do fenômeno brasileiro, assim como agora o professor falou do funcionamento do federalismo, das relações intergovernamentais e também desse tema tão importante que é a questão da transparência, tema esse que nos interessa muito aqui, né? Bom, eu vou fazer, portanto, abrir aqui o PowerPoint e começar a minha apresentação tentando situar aí em torno de 20 minutos, como foi combinado, para que a gente possa ter ainda espaço aí para o debate, tá? Então, vou fazer aqui, abrir o PowerPoint e eu... Estão vendo aí o direitinho aí? Estão dando para Es ver? correcto, sí se ve. Ah, ótimo. Bom, então, a minha apresentação aqui, eu terminei intitulando Federalismo Cooperativo no Brasil, Aspectos Históricos e Institucionais, tá certo?
Evidente, como eu disse, a gente estou me baseando no texto. Texto esse que aqueles que tiverem interessado, depois o Gustavo vai falar sobre isso, poderão, entrando em contato com ele, a gente vai disponibilizar gratuitamente, tá? Bom, então vamos. Eu vou procurar inicialmente falar dos antecedentes da implantação do FES no Brasil, porque eu acho que isso é um ponto importante para compreender como o nosso federalismo funciona, né? E aí, eu queria fazer aqui uma comparação entre as trajetórias do Brasil e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que vamos dizer assim, de uma certa forma, dentro da teoria política moderna, apresentou esse arranjo, né? Ou seja, traz uma inovação do ponto de vista constitucional, essa ideia do Estado Federal, que, na verdade, fazendo aqui um resumo, não vai dar tempo da gente aprofundar esse debate, né? Mas dizendo que Estados Unidos tem a sua independência em relação à Inglaterra. Inicialmente, ele é formado por 13 unidades territoriais, 13 ex-colônias inglesas, e no início, logo depois da independência, ele se organiza através de uma confederação, cuja característica é que dá muita autonomia para essas unidades territoriais, né? Cada um, vamos dizer assim, cuida da sua vida, estabelece lá o seu processo decisório sem se reportar ou sem precisar se preocupar aí com a questão do governo central, que na verdade é inexistente nesse tipo de arranjo. O caso brasileiro já é bem diferente, porque aqui a nossa trajetória, a nossa transição foi normalmente a independência em relação a Portugal, e a partir ali da independência, o Brasil, a partir da Constituição de 1824, vai implantar uma monarquia constitucional tipo Estado unitário. Então, nós tivemos, portanto, uma concentração de poderes, né, no governo central, e assim funcionou durante todo o século XIX, né? No caso dos Estados Unidos, ainda no século XVIII, houve essa transição da Confederação para o Estado Federal, né? E aí, novamente, aquele formato de um governo federal, um Congresso bicameral, Suprema Corte e os estados. O princípio ordenador, né? O princípio que termina funcionando como uma ordenação do próprio federalismo norte-americano, é da autonomia dos estados, né? Ou seja, mesmo com a criação do poder central, os estados, a maior parte do processo decisório fica com os estados, né? Isso, inclusive, é muito salientado pelo Madison, um dos autores federalistas, no artigo 45, quando ele vai dizer, olha, a maior parte do processo decisório vai continuar nos estados, porque essa era a tradição e não haveria como aqueles estados, aquelas ex-colônias, agora unidades territoriais, aprovarem através de um referendo o novo texto constitucional se isso não fosse assegurado. No caso do Brasil, não. O Brasil só vai transitar para o Estado Federal no final do século XIX e vai tomar como referência o modelo norte-americano. Só que aqui, esse federalismo, vamos dizer, ele surge a partir de um golpe militar, quer dizer, não houve assim um processo social e mesmo um processo federativo que desse origem ao Estado Federal. Ele vem no bojo da proclamação da República, através, como eu disse, enfim, do movimento que tem oriundo entre os militares e que vai, a partir dali, implantar o Estado Federal, mas sem que haja nenhum tipo, maior participação, nem das unidades territoriais, nem muito menos da população. Então, as trajetórias são diferentes. Eu costumo dizer que, no caso dos Estados Unidos, você partiu do modelo muito descentralizado, que era a Confederação, para implantar o Estado Federal. O Brasil partiu de um modelo muito centralizado, que era o Estado unitário, para o Estado Federal. No caso dos Estados Unidos, o desafio era ver se funcionaria esse poder central. No caso dos Estados Unidos, melhor dizendo, a questão era como funcionaria esse poder central, já que, como a gente sabe, havia, portanto, uma maneira de administrar o Brasil nos Estados Unidos de maneira muito descentralizada.
No caso do Brasil, não. O Brasil, praticamente durante todo o século XIX, era um país muito centralizado. O desafio, portanto, foi de criar essas instâncias subnacionais e fazer com que elas funcionassem. Então, isso é um primeiro aspecto que eu acho importante para salientar essas diferenças entre o federalismo norte-americano e o brasileiro. Esse aspecto sinaliza que o federalismo brasileiro é mais centralizado do que o norte-americano. O pensamento político brasileiro também vai chamar a atenção de duas características da realidade social brasileira, que terminam justificando um maior protagonismo do poder central ao longo da história, mesmo durante esse período onde o federalismo já vingava no Brasil. Aqui eu terminei destacando aqui dois representantes do pensamento político brasileiro. Um primeiro é Oliveira Viana, que vai chamar a atenção da ausência de cultura cívica nos estados brasileiros, o que vai fazer com que a descentralização, nessa primeira experiência que aconteceu ali, é, naquele momento que se implantou o federalismo, 1891, até o início dos anos 30, você teve uma dominação oligárquica, um poder privado local, o que no Brasil a gente costumou se chamar, a historiografia brasileira, de República Velha. Em outras palavras, quer dizer, a primeira experiência federativa brasileira, que novamente significava descentralização de recursos, maior autonomia para os estados, não foi uma experiência bem-sucedida, porque terminou favorecendo as oligarquias estaduais e, claro, que não houve avanço do ponto de vista de bem-estar social, nem do ponto de vista democrático, o que fez com que, logo em seguida, no governo Vargas, que vai assumir a partir dos anos 30, houvesse uma crítica muito forte a esse federalismo oligárquico que imperou aí nesse período aí inicial do federalismo brasileiro. Existe um outro argumento que é também importante aqui ser registrado, que vem do Celso Furtado, que chama a atenção que a economia brasileira ela terminou é, desde ali da segunda metade do século XIX e percorreu o século XX com a característica de uma concentração espacial muito grande. Quer dizer, isso faz com que o Brasil, embora tenha 5.569 municípios, a maior produção da riqueza, a economia brasileira, novamente, a vitalidade dela vem de um número bem menor de municípios. Ou seja, há um processo de concentração espacial da economia que termina fazendo com que o governo central tenha que agir para garantir com que os outros municípios, outros estados que não são desenvolvidos ou que têm menos recursos para, por exemplo, formular políticas públicas, possam ter algum tipo de apoio. Isso faz com que a gente possa dizer, e essa é a intenção desse slide, que, embora o argumento inicial seja baseado em Tocqueville, quer dizer, a ideia de que, na ausência de cultura cívica, descentralizar termina sendo, desde então, um desafio para o federalismo brasileiro, porque embaixo não existe uma cultura política de participação social, de controle sobre os poderes públicos, o que faz com que a descentralização, até hoje, ainda seja. Existem desafios, existem alguns problemas que a gente tem que resolver, que é um pouco em função disso. Às vezes se descentraliza recursos, mas embaixo a sociedade desorganizada, a sociedade pouco atenta a esse controle sobre os poderes públicos, termina não havendo, vamos dizer, uma resposta ou resultados expressivos para a descentralização. E o outro argumento do Celso Furtado é de que, historicamente, a economia brasileira vai se concentrando em alguns estados, em alguns municípios, o que força o governo federal a agir para atuar, para desconcentrar um pouco esse processo da economia e também fazer com que haja algum recurso para financiar aqueles estados e municípios que não têm recursos próprios, arrecadação própria, para financiar as suas políticas públicas.
Eu vou já seguir aqui adiante e vou falar, portanto, desculpem aqui, falar desse federalismo já agora no contexto da redemocratização, né? Vamos dar um salto aí, até por conta do tempo, para dizer que a partir dos anos 80, com a redemocratização e principalmente com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a República Federativa do Brasil foi restaurada na sua plenitude, adotando o presidencialismo como regime político e consolidando um complexo processo marcado pela presença da União, estados e municípios na formulação de políticas públicas. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, a partir, portanto, dos anos 80, foi restabelecidas eleições para governos estaduais e governos municipais. A Constituição Federal de 88 fez um novo capítulo tributário, onde distribuiu melhor os recursos arrecadados no país, de maneira a contemplar mais os estados e municípios, que foram muito prejudicados durante o regime militar, que concentrava os recursos tributários na União. E também é importante dizer que a Constituição de 88 deu ao município, portanto, essas unidades que representam um poder local, um status que não acontece em outras federações. Então, no caso brasileiro, existe, claro, atribuições que a gente possa dizer que são relacionadas ao governo federal, outros ao governo estadual, outros ao governo municipal, e também existem atribuições que são comuns a esses três níveis governamentais. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Apenas para ressaltar também que, do ponto de vista territorial, o Brasil possui 26 estados e um Distrito Federal e conta também com 5.569 municípios e o arquipélago de Fernando de Noronha, Distrito Estadual do Estado de Pernambuco. Professor Roel Mendonça, acabamos agora, no domingo passado, de encerrarmos as eleições municipais, né? Ela aconteceu no primeiro turno, no dia 6 de outubro, e depois, agora, no domingo passado, 27 de outubro, o segundo turno. E essas eleições envolveram 5.569 cidades no Brasil. Enfim, você tem aí um processo político no Brasil que nós temos 2 anos, de 2 em 2 anos temos eleições. As eleições municipais são eleições específicas para a prefeitura e Câmara de Vereadores, e daqui a 2 anos vamos ter as eleições nacionais para presidente, governos estaduais e para o Congresso Nacional. E isso mostra que temos um país, portanto, continental, com uma Uhum. complexidade muito grande, porque envolve aí muitas unidades territoriais, muitos governos, né? Passar aqui. Aqui apenas um retrato um pouco do que é o nosso modelo federalista, né? Na União, governo federal, Supremo Tribunal Federal, Congresso bicameral, Senado Federal, Câmara dos Deputados, temos estados, 26, mais o Distrito Federal, e cada estado tem lá um número de municípios. No total, 5.569 municípios. Bom, o artigo que nós apresentamos, eu e o Gustavo, centrava muito na ideia da construção de um federalismo cooperativo no Brasil. Vamos tentar agora, para finalizar aqui a nossa conversa, falar um pouquinho do que significa isso, né? Eu gosto muito de ressaltar nos meus textos, e nesse texto em particular com o próprio Gustavo, de que existe uma dimensão territorial na desigualdade social que marca a realidade brasileira. O lugar onde se vive faz diferença quando se pensa no acesso a serviços sociais, como educação, saúde, saneamento básico, cultura, etc. Ou mesmo em relação a maiores oportunidades de mobilidade social e de viver a vida que se valoriza. O federalismo cooperativo no Brasil tem como objetivo reduzir as assimetrias sociais e econômicas entre as unidades estaduais e cidades do território nacional. O desafio para os próximos anos é grande, como podemos ver na tabela a seguir. Antes de mostrar a tabela, eu queria voltar para esse primeiro parágrafo, dizer o seguinte: a gente sabe, provavelmente os professores hoje que participam aqui, sabem que o Brasil, dentro
do mundo contemporâneo, está ali entre os países com maior desigualdade de renda, maior índice de Gini, né? O nosso índice de Gini é de 0,50, é até um pouquinho mais. Isso pode ser visto, por exemplo, nos relatórios de desenvolvimento humano produzidos pelo PNUD. Então, a desigualdade de renda, a desigualdade social marca muito o Brasil. Essa desigualdade tem várias dimensões. Tem a questão da renda, que está muito ligada à questão da classe, tem a desigualdade racial, tem a desigualdade de gênero, enfim, você tem várias dimensões. O que eu estou chamando a atenção aqui é que existe uma dimensão territorial nessa desigualdade. Para que a gente possa reduzir a desigualdade, é preciso, por exemplo, fazer com que haja, novamente, uma universalização dos serviços sociais em todo o país, né? Que a gente possa fazer com que, independentemente do lugar onde a pessoa vive, onde ela está lá trabalhando, onde está lá com a sua família, ela possa ter acesso a serviços sociais e possa ter uma expectativa de, vamos dizer assim, fazer uma trajetória de vida que ela minimamente, né, vai, no final, dizer assim, valeu a pena, tá? Enfim, a trajetória dela, estou me baseando muito nos argumentos do Amartya Sen, quer dizer, que cada um procure ter as chances, a oportunidade de desenvolver os seus talentos, suas habilidades, de maneira a viver uma vida que valoriza. O federalismo cooperativo, essa é a nossa hipótese, minha e do Gustavo, ele ajuda a reduzir essas assimetrias, essas desigualdades entre as cidades, entre os estados brasileiros, né? Ou seja, a ação do governo federal, a ação de mecanismos que eu vou citar agora em seguida, podem ajudar a gente reduzir essas distâncias que existem entre municípios, entre estados, o que faz com que, normalmente, a gente tenha aí brasileiros e brasileiros, às vezes, vivendo em condições muito difíceis, até porque os serviços sociais que ele tem acesso são qualitativamente, até na quantidade também, muito diferentes de outras cidades. Mas o desafio é grande. Eu vou mostrar aqui uma tabela que procura, e eu queria chamar a atenção, principalmente por causa do tempo, dessa linha aqui que está em negrito, né? Esses dados aqui são de 2017. Eu posso garantir a vocês que esse problema persiste nos dados mais recentes fornecidos pelo IBGE. Essa tabela diz o seguinte: se a gente pegar novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, a quinta coluna, que fala que 379 municípios no Brasil, eles terminam produzindo 75% do PIB nacional. Nesses municípios, nós temos aí 57,4% da população brasileira. Então, só para a gente deixar mais claro, e aí há, portanto, como eu falei anteriormente, uma concentração espacial da economia, de maneira que, em torno de 400 municípios, os dados mais recentes chamam a atenção que são 424, em torno de 400 municípios no Brasil geram 75% do PIB nacional. É aí onde está a arrecadação. É aí onde vale a pena você migrar para poder ter maiores chances de mobilidade social, melhores empregos, as melhores universidades, onde você tem normalmente o melhor do Sistema Único de Saúde no Brasil. Enfim, esses municípios terminam se tornando polos atrativos do ponto de vista migratório, e é daí que você tem a maior arrecadação no país, o que faz com que, obrigatoriamente, estes municípios tenham uma parte da arrecadação que eles arrecadam aí, transferir para o governo federal, para que o governo federal possa atender os outros municípios, né? Que certamente são muitos, né? Se eu estou falando que em torno de 400 municípios terminam produzindo 75% do PIB do Brasil, você tem aí pelo menos mais 5 mil e poucos municípios que normalmente estão fora aí desse parâmetro aí, né? Quais são os mecanismos que a Constituição brasileira terminou garantindo para que a gente possa exercitar esse federalismo cooperativo? Existem dois aspectos relevantes. Existe o mecanismo de transferência da União para os estados, municípios e regiões. No caso dos estados, é o Fundo de Participação dos Estados.
nos municípios, fundo de participação nos municípios e nas regiões, os fundos de desenvolvimento regional do Centro-Oeste, do Nordeste e da região Norte. Explicando melhor, os constituintes, lá na Assembleia Nacional Constituinte, 87 e 88, decidiram que uma parte dos impostos federais, imposto de renda e imposto de produtos industrializados, são transferidos obrigatoriamente, automaticamente, um percentual dessa arrecadação do imposto de renda, do IPI, para estados e municípios e regiões menos desenvolvidas, para justamente tentar reduzir essas desigualdades regionais. Mas, além disso, a Constituinte estabeleceu o princípio de competências concorrentes, de competências comuns, o que significa que, no atendimento dos serviços sociais, nesse objetivo de universalizar serviços sociais, deve haver esforços combinados entre a União, estados e municípios. Devem existir relações intergovernamentais cooperativas para que isso possa acontecer, para que normalmente todos os brasileiros, independentemente do lugar, possam ter acesso a serviços sociais de boa qualidade. Aqui eu finalizo dizendo, apresentando mais duas reflexões rápidas aqui, né? Em primeiro lugar, dizer que não há dúvida, né, que num país marcado por tantas desigualdades regionais, o papel do governo federal, o protagonismo dele é fundamental, porque ele termina sendo aquele ente federado que redistribui os recursos, né? A partir da arrecadação daqueles 400 municípios, dos estados mais desenvolvidos, ele vai redistribuir para os municípios e estados menos desenvolvidos. Esse papel, portanto, é inegável. Mas os governos estaduais e municipais precisam funcionar, atuando sobre as realidades que conhecem bem, mobilizando uma burocracia qualificada e interagindo com a população na definição de prioridades. A descentralização tem enfrentado dificuldades históricas e ainda não se pode dizer que estão completamente superadas. Trata-se de um objetivo a ser alcançado, em benefício do melhor desenho da política pública, da eficiência nos gastos e da participação social. Quer dizer, a despeito da necessidade de um protagonismo do governo federal, nós precisamos fazer funcionar os governos estaduais e os governos municipais. Não é possível, num país continental como esse, a gente ter desenho de política pública ou a operação dela ser feita a partir de Brasília, do Distrito Federal. Portanto, governos estaduais e governos municipais precisam funcionar nesse país. Esse é o desafio para os próximos anos. Finalmente, aqui eu estou chamando a atenção de que essa questão das relações intergovernamentais cooperativas entre União, Estados e municípios, para que se possa, né, fazer avançar aqueles serviços sociais que estão estabelecidos na Constituição de 88, quer dizer, para que os direitos sociais no Brasil avancem, isso depende, em boa medida, de que essas relações intergovernamentais cooperativas possam avançar, possam, normalmente, ir para um estágio que ainda não é o ideal, o que exige, portanto, uma disposição ao diálogo, no lugar do embate político, uma construção institucional, ao invés do voluntarismo e improviso, e um compromisso com o interesse público, em substituição ao personalismo. As minhas críticas aqui é que muitas vezes você tem o governo federal que é de um partido, o governo estadual que é de outro, aí eles não dialogam, às vezes, normalmente, você tem aí cada um fazendo alguma coisa, mas sem que haja, normalmente, uma conversa com aqueles estados que têm os mesmos problemas ou as cidades que têm o mesmo problema, quer dizer, arranjos de cooperação horizontal e cada um faz de maneira improvisada. Isso eu acho que é um problema e também, claro, muitas vezes a gente percebe aqui um certo personalismo na política brasileira. Cada um quer fazer a política e está lá rotulando com o seu nome, associando aquela política ao seu nome, do que dizer o seguinte: não, para a gente fazer avançar a educação no Brasil, não depende apenas de um governador, de um presidente ou de um prefeito. Depende da ação coordenada entre estes governantes e entre esses níveis governamentais. É isso que eu queria a dizer. Agradeço aqui a atenção de vocês. Então, vou pegar a palavra de novo. Obrigado, professor Ricardo, aí pela sua apresentação, tá?
Vamos tentar agora passar o vídeo de 2 minutos, né, do organizador do livro, né, o professor José da Universidade de Cádiz, da Espanha, né? Ele saudou o evento, não pôde estar e mandou um vídeo de 2 minutos, né? É, Vou pedir para a nossa equipe aqui. Theo, você tá por aí? Você consegue passar o vídeo? Oi, vocês conseguem ver o vídeo? Conseguimos. Estamos vendo, sim. Tá sem áudio. Estimados colegas investigadores, les saludo desde la Universidad de Cádiz, en España, para participar con mucha gratitud en la presentación de este libro Relaciones Intergubernamentales en Iberoamérica, que la editorial Triángulo acaba de publicar bajo la dirección del doctor Joan Mendoza de Mí. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Universidad Católica de Río de Janeiro, en particular a los profesores Gustavo Cabo y Ricardo Ismael, por esta presentación. El libro que hoy presentamos es un conjunto de estudios innovadores de 17 autores de Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos y España en 4 contenidos fundamentales. En primer lugar, la defensa de las categorías sobre el Estado de Derecho, que hoy se ven puestos en duda, incluso en crisis. Una serie de conceptos y elementos nuevos como la resiliencia o la transparencia, que todavía deben demostrar su solidez y eficacia ante lo que son los pilares de la construcción constitucional del Estado. Esto lo trata el profesor Sánchez Franco, catedrático emérito de la Universidad de Málaga, en España. En segundo lugar, se trata por 5 autores lo que se refiere a la intergubernamentalidad de las políticas sectoriales, especialmente la de la sanidad. En tercer lugar, se trata sobre los llamados ingresos intergubernamentales, esto es, el capítulo de la financiación cuando se proyecta sobre la cooperación intergubernamental y cuando esos niveles de gobierno necesitan cooperar para que los ingresos sean suficientes a los fines que el sistema de distribución de competencias les ha atribuido. Y en cuarto lugar, se trata sobre la información intergubernamental, es decir, que la toma cooperativa de decisiones en un Estado descentralizado cuente con adecuados mecanismos de información que esté regulada, que garantice los derechos de todos. Con este planteamiento, el libro avanza sobre investigaciones que van a ser muy útiles tanto para los políticos como para los funcionarios públicos en la toma de decisiones y la construcción y desarrollo del Estado descentralizado. Quiero agradecer a todos su participación y asimismo a la Universidad Católica de Río de Janeiro, a la editorial Tirando Blanc, a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado y a la profesora Esther del Campo, decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, por su prólogo. Espero que el debate de esta presentación sea fructífero e ilumine nuevos caminos con el fin de lograr un Estado cada vez más cooperativo, más controlado, más eficaz y siempre al servicio del ciudadano, conforme a los principios constitucionales que establecen nuestras constituciones. Muchas gracias a todos. Então, muito obrigado aí, Theo, tá? Vou fazer alguns comentários antes de abrir para as perguntas. Já vi que no chat tem perguntas, né? Então, eu vou agradecer aqui a fala do professor Ricardo Ismael, né? Ricardo Ismael, meu orientador de doutorado, né? Fizemos um bom trabalho juntos, o trabalho tem rendido bastante, né? Você vê, essa live também é fruto dela. A minha tese de doutorado está disponível online, ela se chama 10 anos de Sociologia do Ensino Médio no Rio de Janeiro, né? Um olhar a partir do Pacto Federativo, tá? Então ela tá disponível e eu tentei olhar dados da educação estadual a partir do Pacto Federativo, naturalmente com a ajuda do professor Ricardo, tá? Então vou pegar as perguntas aqui e vou começar a... Eu tenho umas perguntas também para fazer, tá? Vou agradecer ao professor Joel por ter feito uma apresentação, né, apresentada em espanhol, mas escrita em português. Obrigado, Joel, muito simpático da sua parte, muito gentil, tá? E, enfim, então vou começar. Deixa eu olhar a primeira pergunta aqui e a gente faz um bloco de perguntas, pode ser, professores Ricardo e Joel, tá? Então, só um instantinho.
Estou abrindo aqui o chat. É, tá. Professor Ricardo, então tem uma pergunta para você que eu vou estender também ao professor Joel, né? Profesor Joel, eu voy a intentar explicarte en español, ¿sí? En Brasil, los estados compiten entre sí por recursos, ¿sí? Entonces, llamamos acá de guerra fiscal, ¿sí? Por ejemplo, una nueva fábrica de coches, de Ford, algo así, quiere instalarse en Brasil, ¿sí? En una ausencia de gobierno federal, ¿sí? Para coordenar esas relaciones, para decidir dónde necesita más de esos empleos y todo eso, los estados pelean entre sí, los gobernadores pelean entre sí, ¿sí? Entonces, una pregunta para professor Ricardo Ismael é para falar de la atualidade desta guerra fiscal. Sim, Ricardo, falar como está. E a mesma pergunta para professor Joel, para falar desse cenário em México. E le vou aproveitar para fazer uma pergunta minha, que para os dois também, para que os presentes puedan comparar e aprender. Sim. Professor Joel ha hablado de Conferência Nacional de Governadores, ¿sí? Que es algo que pensamos que los gobernadores como que a veces se encuentran y discuten y debaten. A nosotros nos encantaría escuchar más de eso. ¿Cómo eso se da? Se el gobierno federal es necesario para coordenar eso, o si no, se esto se da de otras maneras, ¿sí? E para o professor Ricardo, a mesma pergunta, né? O professor Ricardo tem uma tese de doutorado que virou um livro que traz um debate muito importante sobre a região Nordeste do nosso país e também falar um pouco, enfim, né? Ele vai falar mais lá sobre o trabalho dele, né? Mas sobre essa possibilidade e as impossibilidades de diálogos entre governadores, tá? Então, são essas duas perguntas, né? Professor Ricardo, pensei em ir pela ordem. O professor Joel responde primeiro. Então, professor Joel, contigo. Sim, a palavra. Ok, conmigo sobre la primera pregunta sobre la guerra fiscal. ¿Es correcto? Sim, correto. Sim. Ok. Bien, en México existe una ley de coordinación fiscal. Originalmente en el siglo XIX los estados sí tenían se desempeñaban en un federalismo más radical. Sin embargo, el partido hegemónico del siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional llamado el PRI, crea cierta disciplina y esa disciplina implica pues un nivel muy alto de corporatización política. Los estados paulatinamente renuncian a sus facultades fiscales entre 1953 y 1973, es decir, firman convenios con el gobierno nacional para poder abdicar a sus funciones fiscales y que el gobierno nacional sea el único que recaude los impuestos principales, los impuestos sobre productos y servicios, los especiales, el impuesto al consumo y el impuesto al trabajo. Entonces, hay fórmulas muy explícitas en la ley de coordinación fiscal para hacer la distribución, en el sentido de que hay fórmulas econométricas para la distribución y desgraciadamente eso disipa pues lo que sería una sana competencia. Yo me he dado cuenta que cuando hablamos de federalismo hay una especie de envidia cruzada. Entonces, yo envidio sumamente a Argentina porque entonces hay una cultura federalista, una cultura política muy fuerte en los cuales los gobernadores efectivamente defienden sus intereses y también admiro profundamente a Brasil por la institución del municipio. En unos estudios que hemos estado realizando vemos que hay eh, 9 funcionarios municipales por cada funcionario nacional, lo cual quiere decir que el municipio pues, es una entidad con una administración pública muy sólida, muy fuerte. En Argentina hay 6 funcionarios
estatales por cada funcionario nacional. Entonces, los servicios civiles son mucho más amplios. En mi país no sucede eso. En mi país es un federalismo más disipado, una disciplina política más marcada y lo que sería la guerra fiscal, prácticamente hay leves manifestaciones. Esa sería mi respuesta a la primera pregunta. É, você quer seguir para a segunda pergunta? Bien, la segunda pregunta es sobre la Conferencia Nacional de Gobernadores. Yo creo que de los pocos aciertos federales que hemos tenido en la vida contemporánea de México, la Conferencia Nacional de Gobernadores obedece a un movimiento de gobernadores de oposición que se da en el 2002 y es precisamente por temas de distribución de los dividendos de la recaudación. Entonces, en 2002 se crea la Conferencia Nacional de Gobernadores y convoca una convención nacional hacendaria que dura 2 años, de 2002 a 2004 aproximadamente. El gobernador perdón, el presidente del Partido Acción Nacional, Vicente Fox, organiza a los gobernadores de su partido, que eran únicamente 6, para que se sumen a la Conferencia Nacional de Gobernadores y de esa manera llegan ellos a un total de los 32 gobernadores sumados a la CONAGO. Entonces, la CONAGO pugna por una mejor distribución de los rendimientos de la recaudación nacional y eventualmente también coordina la cuestión de las políticas públicas. Tiene un defecto y ese defecto es que siendo el foro horizontal más prominente en México, siempre pugna porque el presidente de la República esté presente. Entonces eso lo convierte automáticamente en un foro vertical. La mayoría de las veces es ocasionado porque los gobernadores siempre solicitan recursos adicionales. En el caso del periodo de Andrés Manuel López Obrador, se dieron convenios intergubernamentales a municipios para políticas de pueblos indígenas, para políticas de género, para políticas de protección de los migrantes y ayuda a minusválidos o personas con capacidades diferentes. Eso orienta lo que se llama el bilateralismo adaptado que hemos leído sobre el caso argentino, es decir, ser un poco más benevolente con los gobernadores amigos, con los gobernadores del mismo partido o con los gobernadores que no son del mismo partido, pero de hay imposibilidades que se gane la siguiente elección. Entonces, el bilateralismo adaptado sería la lógica actual que está enfrentando la CONAGO y es una CONAGO que tiene mucho menos fuerza del inicio, ¿sí? Sentimos que como foro horizontal debe reivindicar los motivos que lo llevaron a existir y poder entonces tener un mejor desempeño en un sentido estrictamente federal. Podía funcionar como salvaguarda, es decir, vigilar los intereses de los gobernadores a la hora de poder tener algunas iniciativas en el Congreso local, pero eso ha sido realmente poco. El Senado no funciona bajo lógicas de representación provincial, sino que funciona bajo lógicas partidistas eminentemente, ¿no? Sin embargo, pues la CONAGO es de lo poco que tenemos. Yo tengo por ahí un capítulo en un libro de la Universidad de Córdoba que se llama Salvaguardas Federales, en los casos de Argentina, Brasil y México. Estaría muy complacido de que me leyeran y es por lo pronto lo que tendría yo que contestar a la pregunta. Muchas gracias. Muitas graças, professor Joel. Professor Ricardo, com você a palavra. Perfeito. Veja, com relação à guerra fiscal, que é, vamos dizer assim, a dimensão competitiva, né, do federalismo brasileiro, eu lembro que a Constituição de 88, né, ela terminou dando maior liberdade para os estados, também para os municípios, né, principalmente os estados, na concessão de incentivos fiscais para atração de indústrias e empreendimentos que se possam localizar naquele estado. E aí, nos anos 90, a gente viu escalar, a gente viu
se ampliar essa competição entre os estados para poder atrair plantas industriais, e isso, para muitos estados, era visto como uma forma até, isso aconteceu em estados do Nordeste, como o estado do Ceará, o estado da Bahia, depois Pernambuco também entrou, e sim, você tinha uma ideia de que isso até poderia reduzir essas desigualdades econômicas entre os estados brasileiros, era de que passasse a ter essa estratégia de atrair indústria a partir de incentivos fiscais, a partir, novamente, portanto, de que lá a indústria que se instalasse ia deixar muitos anos de pagar o imposto estadual, ia ter terreno, enfim, ia ter, novamente, uma infraestrutura que o governo ia garantir para escoar a produção. Várias coisas eram oferecidas para que esses empreendimentos industriais, principalmente, se localizassem em alguns estados. Com o tempo, se passou a perceber que aí nós tínhamos um problema, né? Porque, como eu disse há pouco, se você tem uma indústria que não se localiza, por exemplo, no perímetro urbano, numa capital, ela está numa cidade mais afastada, ela precisa de um investimento em infraestrutura. E isso o governo, portanto, do Estado iria ter que gastar com isso. Se essa renúncia fiscal, se esse não recolhimento do imposto durasse muitos anos, isso, claro, que iria fazer falta nos recursos que o Estado conta na produção de políticas públicas. Então, com o tempo, se começou a ver, e além disso, você terminava gerando aí um leilão entre estados, aquele que oferecia mais do que o outro, o que também terminava estabelecendo aí um ambiente muito de conflito, né, entre estados brasileiros. Bom, e aí, para ser objetivo, o Congresso Nacional, desde o início de 2023, no governo Lula, vem discutindo uma reforma tributária que um dos objetivos é a simplificação desse emaranhado de impostos que tem o Brasil. Essa simplificação é um dos objetivos. E o outro é redução desses conflitos federativos envolvidos no que se chama de guerra fiscal. Para isso, se estuda a uniformização das alíquotas, quer dizer, cada estado vai ter a mesma alíquota de imposto em relação aos outros, quer dizer, não vai haver agora uma diferenciação, porque isso era comum nesse período que se teve a partir da Constituição de 88. Então, a ideia é, portanto, de uma uniformidade nas alíquotas do imposto estadual. E outra medida para tentar acessar a guerra fiscal é a proibição de concessão de incentivos fiscais por parte de cada estado. Porque, como eu disse, seja a diferenciação de alíquotas, seja a questão de oferta de incentivos fiscais, terminar gerando aí um conflito federativo e que, no final das contas, comprometia, inclusive, a ampliação do caixa dos estados para fazer frente às demandas sociais. Então, diria que essa questão agora está avançando, e aí a gente tem que aguardar o desfecho da reforma tributária, mas tem um dos focos é exatamente tentar acabar com a guerra fiscal. Com relação à questão do Nordeste, em particular, um fórum de cooperação regional, e aí foi muito bom ouvir o professor Joel sobre a experiência do México. Eu diria o seguinte, veja, claro que essa questão eu já estudo há muito tempo, né, desde a tese de doutorado, que foi aprovada ali, enfim, no início dos anos 2000, é o seguinte, embora você tenha uma região que ainda hoje ela tem metade da renda per capita nacional, metade dos beneficiários com o programa de combate à pobreza, o Bolsa Família, estão no Nordeste, quer dizer, é uma região bastante problemática em termos do ponto de vista econômico e também do ponto de vista social. Mas, historicamente, a cooperação entre os governadores da região não é espontânea, né? Não é uma coisa que aconteça, vamos dizer assim, de maneira recorrente. Isso, muitas vezes, tem sido induzido. Por exemplo, no passado, existia uma instituição no Nordeste, a Sudene, que foi criada ali no governo de Juscelino Kubitschek, que procurava induzir essa cooperação, procurava fazer com que houvesse um fórum de discussão com a presença dos governadores para alguma ação estratégica para avançar o desenvolvimento econômico e social. Mas sempre foi muito problemático, ou seja, os estados do Nordeste muitas vezes são governados por partidos políticos diferentes, as suas economias são diferenciadas, a Bahia, por exemplo, é mais integrada à região Sudeste,
o Maranhão é mais integrada à região norte do país. Enfim, existem diferenças aí do ponto de vista de inserção na economia nacional e existem também diferenças geográficas, né? Essa questão, por exemplo, da estiagem, da baixa quantidade de chuvas, atinge mais o chamado semiárido nordestino, que aí envolve Pernambuco, Ceará principalmente, mas, por exemplo, não atinge o Maranhão com a mesma intensidade. Enfim, a gente tem problemas com relação a essa questão de uma cooperação horizontal entre os governadores do Nordeste. Na verdade, eles só se reúnem para fazer uma reunião depois com o governo federal, para depois estabelecer uma negociação para que haja transferência de recursos do governo federal para eles. Mas uma sistemática de tentar conversar para tentar resolver os problemas comuns não é uma coisa recorrente, isso não acontece com frequência. A novidade é que a partir de 2019 começou a haver foi criado o chamado Consórcio Nordeste, que é formado pelos governadores do Nordeste, que teve um papel importante, por exemplo, no enfrentamento da pandemia do Covid-19 e que tem como, enfim, os seus objetivos procurar conversar, estabelecer ações conjuntas, né, que possam, de alguma maneira, serem coordenadas para a promoção disso que eu chamei de desenvolvimento econômico e social da região. É muito importante, mas, como eu disse, vamos aí aguardar, porque ainda é uma experiência recente e vai ter que enfrentar essa tendência estadualista, essa tendência de cada governador querer fazer as coisas por conta própria, sem ter que conversar com os seus pares ali na região. Enfim, há um sinal, vamos dizer aí, promissor. Espero que o Consórcio Nordeste, portanto, esse fórum estabeleça uma institucionalidade mais permanente, faça com que, de fato, os governadores conversem sobre temas como, por exemplo, segurança pública, temas como a questão da saúde, como aconteceu na pandemia do Covid, temas relacionados, portanto, àquelas demandas que são comuns dentro dos os estados do Nordeste. Mas isso ainda, eu diria que é um grande desafio para os próximos anos. Professor, obrigado, né? Apareceu aqui no chat que o... Deixa eu falar o nome correto, o Riquerte, então tá. Voy a hablar en español, ¿sí? Riquet nos gustaría de hablar un poco sobre el ejemplo federalismo de Argentina. Claro, pero como 5 o 10 minutos, Riquet, no más que eso, ¿vale? Sí, entonces contigo la palabra, ¿sí? Muito obrigado pelo convite. Es un placer. Voy a hablar en español. Como la primera cuestión es agradecer al profesor Joaquín Fernández Salles, amigo mío en mis estancias en Cádiz, a partir de la OIP. Un gusto estar con el profesor Ricardo Ismael, de la PUC de Sao Paulo, y con el profesor Joel Mendoza de la UNAM de México y el resto de los coautores. Tenemos una visión de un problema común que es cómo se desarrollan nuestros federalismos. Y a partir de la intervención de ambos tenemos problemas comunes para resolver. Y en esos problemas comunes nos unen. Por ejemplo, el profesor Ricardo Mael nos habla del cooperativismo, que también está dificultades y que también hizo mención el profesor Mendoza respecto a Argentina, con las gobernaciones. Nuestra constitución, un profesor ya fallecido, de los más grandes federalistas en Argentina, Pedro Frías, cordobés, dice: acá el problema del federalismo, entre las tensiones entre el poder central y el poder de las provincias, se tiene que resolver en lo que propone también el profesor Ricardo Ismael. El federalismo aquí llamamos de concertación, de acuerdos, como superadores, como usted habla con su trabajo con el profesor Cravo del cooperativismo. Y en la reforma de 1994 esta tensión se resolvió siguiendo la escuela cordobesa del federalismo, a partir de este federalismo de concertación, en la posibilidad que tiene nuestra Constitución en el artículo 124 de crear regiones. Las provincias pueden crear regiones para el desarrollo económico y social. Y y yendo también al tema que yo escribí, pero también que mencionó el profesor Mendoza respecto a la opacidad en la información,
tenemos dos problemas. Que este federalismo de concertación tiene que ver con algo que es común a los dos expositores y profesores en las pesquisas. Es los recursos con los que van a contar nuestros estados o provincias, lo denominamos Länder en Alemania, nuestros estados y también nuestros municipios. Y ese problema común es ¿con qué recursos? Y aquí Argentina, el constituyente, ha hecho una muy defectuosa ley de coparticipación, es decir, con el profesor recuerdo haber hablado Fernández Salles en Cádiz, podemos decir hoy que un país puede ser muy federal en su estructura, como Argentina, constitucional, diciendo las provincias conservan todo el poder salvo el que hayan delegado a la nación, o sea, un federalismo robusto en su arquitectura, en su diseño, pero luego vemos que las provincias fueron cediendo el cobro de impuestos directos e indirectos a la nación, y con lo cual luego la nación coparticipo se queda casi con el 80% de la recaudación, y como bien apuntó el profesor Mendoza y el profesor Ricardo Ismael, en que luego si es un partido político amigo del mismo color se van a transferir fondos, y si no los castigo y no le doy fondos. ¿Por qué? Porque hay una ley de coparticipación que dice que tienen que estar de acuerdo todas las entes, todos los estados, todas las provincias y la nación. Desde 1994 a la fecha esa ley es de cumplimiento imposible por las tensiones políticas entre los gobernadores y entre el color político de la nación. Simplemente eso, muy agradecido, muy obrigado por el convite y esta pesquisa y por la invitación. Nada más. Sim, graças, professor Riquet. Sim, então a gente teve agora nesse início de manhã uma mesa muito rica, né, com exemplos do Brasil, do México e agora da Argentina também. Então, obrigado, professor Riquet. Professor Ricardo, vou te consultar. São 12h20, né? A gente vai chegar mais ou menos a 1h30 aí em tela. Eu pensei, já que não houve mais perguntas, em fazer uma última rodada de você e o professor Joel. Mas, O que que você sugestão, acha? Gustavo, consulta os presentes, né? A Claro. professora Maria del Consuelo talvez queira falar. Enfim, como eu disse, pode haver comentários, evidente que perguntas também serão muito bem-vindas, mas os presentes aqui que quiserem fazer algum comentário, e claro, se puderem fazer perguntas, a gente também tem a presença aqui da professora Daniele Pereira. Enfim, você tem alguns presentes que talvez queiram, né, ainda aqui se pronunciar, e talvez a gente pudesse ainda fazer uma rodada de perguntas do próprio público, né? Ou de comentários, como eu disse. Perfeito. Professora Maria del Consuelo, gostaria de apresentar-se e falar conosco? Sim, claro. Claro, sí, hola a todos, mucho gusto. Pues es para mí un honor participar en este libro. Yo soy catedrática de la Facultad de Administración de la UAP. He participado con el doctor Joaquín Ayes en algunos artículos. Tengo el honor de participar también en la red de investigadores tan prestigiada. Y pues bueno, es un gusto estar aquí con ustedes en esta presentación del libro. Y pues bueno, nada que agregar. Creo que tenemos eh, bastantes áreas de oportunidad en las cuales contribuir con respecto a pues lo que es nuestro federalismo, ¿no? En cada uno de los estados, perdón, en cada una sí, de los países sobre todo. Y entonces, pues contribuir, seguir de alguna manera haciendo investigación para dejar antecedente y pues se ha retomado por colegas y por participantes de la administración pública, ¿no? Es una muy importante investigación y son muy importantes aportaciones las que pues han estado haciendo. Agradezco sus comentarios, agradezco su participación, ¿verdad? Sus exposiciones, de las cuales, bueno, pues yo me nutro, por decirlo de alguna manera, y voy de alguna manera también
tomando más criterio y más conocimiento con respecto a cómo es la administración pública en otros países. Mucho gusto. Mis felicitaciones por este gran trabajo y especialmente pues darle las gracias al doctor Joaquín Ayes. Mucho gusto, estoy para servirles. Sí. Gracias, professora. Se você me permite, só queria, evidente, aqui tem muitos pesquisadoras aqui qualificados. Eu queria registrar aqui a presença da professora Patrícia Corales, a presença da professora Michele Ferraz, a presença do professor Gabriel Rezende. É uma alegria que estamos aqui compartilhando esse momento com eles. Veja, eu vou fazer uma pergunta ainda para o professor Roel, me permita. O tema que o senhor apresentou aqui, eu acho que é um tema muito importante ainda para o Brasil e ainda pouco estudado, que é essa questão da transparência, né? Ou seja, certamente uma das questões que o Brasil vai enfrentar nos próximos anos é que a gente tenha a capacidade de fazer avançar, seja no nível federal, mas no nível subnacionais, essa questão da transparência. A minha pergunta é que, vamos dizer assim, essa apresentação que foi feita aqui, que eu acho que foi bastante detalhada, qual tem sido o papel da sociedade no México para fazer avançar essa questão da transparência? Porque aqui no Brasil esse é um dos problemas, tá certo? Porque é claro que nós temos um marco legal, existe, claro, hoje tecnologia, existe hoje, né, muitas facilidades para que você pudesse realmente, enfim, poder dar mais transparência às atividades do setor público, em particular do setor governamental. Qual é o papel da sociedade no México para que essa questão possa ganhar mais importância, mais relevância e possa corrigir os problemas que aqui muito bem foram apresentados pelo senhor? Bien, muchas gracias. Podríamos decir que el problema general sí es la falta de participación social, una participación casi generalizada. Yo le comento luego a mis alumnos, imaginemos que tenemos una naranja partida por la mitad tendría que hacer la apertura que tenga el gobierno per se, es decir, la posibilidad que tengan ellos de poner la información al público, y la otra mitad sería la presión social, ¿sí? Para poder demandar mayores espacios de transparencia. Entonces, la transparencia no tiene avances gubernamentales porque a la sociedad le hace falta presionar. Pero dentro de esas cuestiones podríamos decir que hay algunas pinceladas de manera aislada. Esto es, esas pinceladas podríamos emular aquel pastel marmoleado del que habló Dale Wright en su libro, ¿no? Que decía que al partir un pastel, ¿sí? No había capas o estratos completos, sino que había pequeñas partículas diseminadas en diferentes lados, ¿no? Los observatorios ciudadanos son importantes. Los observatorios ciudadanos, por ejemplo, el de León, Guanajuato, que tiene dos énfasis, el énfasis de la seguridad pública y también tiene el énfasis fiscal. Esos observatorios ciudadanos ya son organizaciones de la sociedad civil que tienen funciones específicas y que trabajan muy bien con sus gobiernos locales y con los gobiernos estatales. Otra cuestión, pues tal vez poco venturosa, fue un caso que existió aquí en México que se llamó la estafa maestra. Esto es, investigadores así como nosotros solicitaban información pública al órgano superior de fiscalización, que sería la fiscalización que se realiza a través de la Cámara de Diputados. Entonces ellos lograron ventilar o sacar a la luz pues un fraude que existía en el cual el gobierno nacional en el periodo pasado asignaba contratos a universidades y estas universidades subcontrataban a particulares. Entonces las universidades nada más servían como de escalón intermedio,
¿sí? Para asuntos corruptos, o sea, contratos de mala fe, ¿sí? Entonces, eso lo descubrieron investigadores basados en lo que sería las solicitudes de información pública que llamamos nosotros la transparencia pasiva. En ese sentido, pues yo reivindico un poco la labor de nosotros como personas que tendríamos que estar constantemente verificando que la transparencia vaya teniendo avances. ¿Sí? Si nos organizamos y hacemos investigación, sí se podría lograr demandar mayor transparencia, sobre todo en los contratos y en las compras públicas. Sería mi respuesta. Obrigado, professor Jorge. Professor Ricardo, eu ia pedir para. Tem uma pergunta aqui no chat? Deixa eu ver. Não, graças a todos. É, professora Maria del Consuelo e professor Riquet, nos poderiam dar no correio eletrônico? Poderiam escrever em chat vuestro correio? ¿Sí? En esta apresentação de hoje, ¿sí? Pensamos em algo como Brasil e México, porque nós não conhecíamos a voz todavía, porque senão haríamos algo maior, pero em futuro podemos fazer algo maior. Vamos a registrar o correio. Claro que Professor, sí, con gusto. sim. Professor Ricardo, o que você pensou? Não, não, acho que aquela sua sugestão, já que ninguém, né, está querendo fazer pergunta ou comentário, acho que a gente podemos agora fazer aquelas considerações finais, né? Começa aí, professor Joel, depois eu também falo alguma coisa. E você, eu pedia apenas que você depois informasse uma questão que a professora Daniela colocou no chat, a questão do acesso ao livro, tá certo? Depois me Ah, escrevi, sim. tá bom? Então, eu vou começar. Então, o acesso ao livro, ele é um livro que o professor José da Espanha, ele informou que ele conseguiu um financiamento, né? Então, ele não pediu aos autores que contribuíssem para o livro. Esse livro, ele está sendo vendido, né? Assim, na Espanha, então é um frete caro até aqui. E para nós foi disponibilizado o PDF do livro, né? Então, o PDF não da versão finalíssima com a capa, mais um PDF mais intermediário. Então, eu acredito que a gente possa disponibilizar. Professor Daniel, depois se ele puder entrar em contato. Já a professora Laura já colocou aqui no chat. Obrigado, né? Professor Joel já colocou no chat. Então, já está ali. E para quem quiser também, pode fazer contato com o professor Ricardo, comigo, que a gente passa, tá? Então, para começar a finalizar, professor Joel, professor Ricardo, eu pedi que vocês deem suas últimas palavras e a gente agradeço a presença de todos, né, de todas, e a gente encerra o debate. Então, professor Joel, contigo a palavra. Pues nuevamente agradecer, muy gustoso de conocer a María del Consuelo, que estamos aquí cerquita, tal vez estamos a 100 kilómetros y nos estamos conociendo en una conferencia en Brasil. Al profesor Riquert, es un gusto enorme conocerlo. También a todos los demás colegas, espero conocerlos pronto. Yo nada más en Brasil he estado en Sao Paulo, en Brasil he estado en Curitiba y desde luego estuve en Cascadas de Iguazú. Fue un gusto enorme conocer ese país tan hermoso, tan bello, y la inquietud es ahora conocer un municipio estándar, porque Sao Paulo es un municipio pues, enorme, una prefectura, vamos, un gobierno, una estructura muy grande, y bueno, ustedes tienen el orgullo de que controlan directamente su personal de salud y controlan directamente su personal de educación. Entonces, un municipio pequeño, así como en México una presidencia municipal estándar o una presidencia municipal pequeña, controlar un número tan grande de empleados públicos, yo quisiera verlo en persona. Entonces, yo sigo insistiendo con aquellas envidias cruzadas en las cuales los federalismos ajenos al propio me parecen federalismos que funcionan mejor y que es justo conocerlos. En el caso de Argentina, ahí estoy más limitado, nada más conozco Córdoba y Buenos Aires. También vi a Maradona levantar la copa en el Estadio Azteca cuando yo iba a la vocacional, ya a colores.
y pues estoy a sus órdenes para cualquier asunto, cualquier proyecto que podamos iniciar. Es un gusto enorme establecer estas relaciones no intergubernamentales. Quisiera yo que fueran relaciones interpersonales. Muchas gracias. Sou eu agora, Gustavo? Isso. Tá bom. Não, eu queria também aqui agradecer muito a presença do professor Joel, da professora Maria Consuelo, do professor Riquerte, em nome do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio. Eu queria registrar aqui a satisfação de estar hoje recebendo vocês, em especial o professor Joel, que, junto com o professor José Joaquim, tiveram essa iniciativa de organizar esse livro, Relações Intergovernamentais em Iberoamérica, que o evento de hoje, vamos dizer assim, é o coroamento, né, de uma relação, de um trabalho que já vem acontecendo há algum tempo, né? A gente sabe que o livro, quando ele se materializa, todos nós comemoramos, mas o esforço que foi feito anteriormente, seja pelos autores, mas principalmente pelos organizadores, deve ser aqui registrado e elogiado. Eu queria apenas dizer o seguinte, e agradeço também a presença aqui dos professores que eu já citei, dos pesquisadores aqui, estudantes de graduação, mestrado, doutorado, outras pessoas que por acaso hoje estiveram aqui prestigiando esse evento, né? Eu queria só falar mais duas coisas. O Brasil é um país continental, um país muito grande e que é necessário que a gente pense em como fazer, como eu disse nos slides, a redução da desigualdade social, e para isso é preciso uma ação coordenada, uma ação combinada do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Em diferentes áreas, isso é necessário, isso é absolutamente imprescindível para que a gente possa dizer, olha, o Brasil está avançando na educação, está avançando na saúde, está avançando no saneamento básico, enfim, é muito difícil imaginar como a gente possa dar conta desse desafio continental sem que haja uma preocupação com essas relações intergovernamentais cooperativas. E, nesse caso, esse não é apenas um assunto, vamos dizer assim, da ciência política, não é um assunto apenas de cientistas políticos, ele é um assunto que deve envolver os cientistas sociais. Apenas a título aqui, do que eu falei há pouco, numa resposta que eu dei aqui à questão que foi colocada do consórcio, essa questão das relações intergovernamentais envolve, claro, aspectos que caem no campo da antropologia. Nós temos dificuldades de promover ação cooperativa no plano, horizontais. Nós temos ainda problemas de cultura cívica, e aí já cai um pouco no campo da sociologia. Enfim, a maneira de tratar essa questão das relações intergovernamentais que possa ser vista de uma perspectiva interdisciplinar. Isso ajuda que a gente possa ir verificando quais são os problemas, onde é que estão os impasses, o que é possível avançar. Esse é um ponto. E segundo ponto, eu queria aqui dizer que para nós que fazemos parte do grupo pesquisa, do NUFEPD, né, isso certamente é uma coisa que espero que tenha desdobramentos, tá certo? Muitos daqui hoje conheceram o professor Joel, tenho certeza que ele vai acolher quem procurar se dirigir ao México para poder fazer talvez algum doutorado de sanduíche, algum trabalho de pesquisa que envolva o México. A perspectiva comparada é muito importante no campo das ciências sociais. O professor Riquete, a professora Maria Consuelo, enfim, eu acho que é de valorizar essa perspectiva comparada que o livro fez e que esse evento aqui também ressalta. É muito importante. Aprendi com um mestre, que é o professor Werneck Viana, que uma das coisas mais importantes e desafiadoras é trabalhar com a perspectiva comparada. O país como o nosso, que são países continentais, ou mesmo os Estados Unidos, às vezes tem uma tendência de olhar para o próprio umbigo sempre.
de achar que basta entender o Brasil. A gente consegue compreender melhor o Brasil quando a gente tem um certo distanciamento dele e, claro, quando a gente começa também a comparar com outras realidades. Então, saúdo também ao livro e a esse evento de hoje que procurou ressaltar a importância da perspectiva comparada. É isso, Gustavo. Tá bom. Professor, pediram no chat a sua apresentação. Se você puder escrever o seu e-mail lá no chat. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para você, tá certo? E você tem Tá, a gentileza de retransmitir para eles, pode ser assim? tá ótimo, tá ótimo. E Vou claro fazer que isso. esse PowerPoint também fica aí disponível para qualquer um dos interessados na conversa de hoje, para que a gente possa, normalmente, enfim, que você quiser ter acesso, é procurar o Gustavo. O próprio professor Joel já antecipou, tinha mandado com antecedência o PowerPoint que ele apresentou. Eu acho que o professor Joel também não se incomoda se a gente puder divulgar com outros pesquisadores, pesquisadores que por acaso têm interesse, né? Acredito que sim, né? Então é isso, né? Ahora tenemos los contactos, los correos de unos de otros y que esta sea solo la primero encuentro, ¿sí? Hablemos más, necesitamos hablar más, hacer comparações, como dijo o professor Ricardo. Então, eu agradeço a presença de todos e todas, agradeço ao Theo, né, que ficou aí por trás no backstage ajudando a gente, e a gente pode encerrar a gravação, tá bom? Então, obrigado aí a todos e todas, foi Obrigado, um prazer. Tchau, tchau. Obrigado, tudo obrigado. de bom para vocês, tudo de bom. Prazer.